Marcos Dantas. 7h45, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. A diplomação dos eleitos já tem data e a posse também. Agora a dúvida é com relação à situação de alguns eleitos que tiveram seu registro e candidatura questionados pelo Ministério Público, como é o caso de Wendel Lagatista, Terezinha Maia e Fernando Mineiro. Para nos explicar melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com Augusto Maia, advogado e professor do curso de Direito da UFRN. Augusto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham nesse momento. É um prazer enorme estarmos aqui falando sobre esse tema. Com relação à diplomação dos eleitos, posse já está garantida. Marcos, eu vou começar aqui. Dizem que não se responde uma pergunta com outra, mas eu vou começar aqui lhe fazendo uma pergunta que é para a gente contextualizar a história. Quando é que acaba o processo eleitoral? Com a posse dos eleitos? Não, com a diplomação? Com a diplomação. Vejam bem, para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, para vocês verem como o processo eleitoral ele é muito maior do que se parece. A eleição não acaba quando termina, ou seja, não acaba no dia da votação com a apuração dos votos. O processo eleitoral, Marcos, ele começa na convenção partidária. Então, por exemplo, vocês jornalistas, é muito comum a gente ver... Alexandre, já depois da convenção, vocês divulgarem que os candidatos são pré-candidatos, sendo que da data da convenção em diante eles já são candidatos, efetivamente, porque o processo eleitoral, ainda que não possa fazer propaganda eleitoral, porque o processo eleitoral ele começa na convenção e se encerra na diplomação. Para quem está nos acompanhando entender o que é diplomação, você que está em casa, por exemplo, você tem uma formatura, né, tem um curso superior. Quando você conclui o curso superior, você recebe um diploma. Lá naquele diploma, que nada mais é que um pedaço de papel, mais óbvio, um pedaço de papel oficial, está dizendo que se atesta que você fez o curso tal, que é bacharel ou licenciado em tal, que aquilo vai surtir os efeitos. O diploma eleitoral é isso. É só um diploma, um pedaço de papel que vai atestar que o candidato venceu a disputa eleitoral nas urnas e pode tomar posse naquele cargo. Então, é a diplomação, esse último ato do processo eleitoral, é o que vai acontecer, por exemplo, de presidente da República vai ser dia 12. Daqui do Estado, não sei se vai ser dia 19 ou se marcaram outra data, mas é a diplomação, o último ato do processo eleitoral. Então, passou pela diplomação, tá ok. Passou pela diplomação, tá ok. É quando a justiça entrega um diploma dizendo assim, você pode tomar posse. É um mero requisito formal, mas sem esse requisito você não toma posse. Né? E aí, depois da diplomação, encerrado o processo eleitoral, o passo seguinte é a posse no cargo para o qual foi eleito. E, inclusive, o Ministério Público, o Tribunal de a Justiça Eleitoral, ela tem até a diplomação para poder julgar esses casos, esses questionamentos? Veja bem, ela em primeira instância, que a gente chama, não é? Ela teria, no caso do registro, muito antes, né? Agora, veja bem, os processos, Marcos, eles não são feitos apenas em primeira instância, tem as instâncias recursais, o que é julgado, depois o que é questionado pelo Ministério Público, por outros candidatos ou partidos, enfim. E aqueles processos continuam em discussão. Então, em regra, que é o que vai acontecer mais uma vez, o processo eleitoral vai ser concluído, mas os casos de diversas candidaturas continuarão sendo questionados na Justiça. Até porque é possível manejar uma das principais ações eleitorais, que é a AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, já eu digo para que ela serve, é possível manejá-la até 15 dias depois da diplomação. Então, mesmo da diplomação, depois da diplomação dos eleitos, ou de uma posse, inclusive, a Justiça Eleitoral continua avaliando o caso de possíveis irregularidades ou abusos ou fraudes, enfim, na realização das campanhas. Augusto, inclusive, falando ainda de diplomação, houve todo esse anúncio de que a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi antecipada, né, como você já citou a data aí, para o dia 12 de dezembro. Essa antecipação, de fato, ela gera alguma alteração em todo o processo ou não? É uma questão meramente burocrática, até se fala que houve aumento de segurança, enfim, dado o atual momento brasileiro, foi necessário? Ela não gera, assim, nenhuma mudança, apenas aquelas para fins burocráticos mesmo. A lei não estipula uma data mínima de realização da diplomação. Então, por exemplo, a diplomação tem que se realizar pelo menos da data X. A lei não diz isso. Realizada a eleição,
viu, Marcos? A gente pode fazer, Alexandre, a diplomação. O que se tem é o que? Uma data máxima. A diplomação, ela precisa ser realizada até o dia 19 de dezembro. E aí o que costuma a Justiça Eleitoral quase sempre diplomar os eleitos próximo dessa data máxima ou na data máxima, justamente por causa desses processos que tramitam, de questionamentos que existem. Então, quanto mais para frente eu diplomar, mais chance eu tenho de julgar os casos antes. Então, é uma praxe que diplome somente depois. No caso do presidente, essa diplomação ela foi antecipada para o dia 12. O que não foi proporcional. O que não foi proposital. Veja bem, foi proposital no seguinte sentido. Essa antecipação foi pedida pelo presidente eleito e a Justiça Eleitoral acatou na tentativa o quê? De tentar dissipar um pouco esses protestos que estão havendo na frente dos quartéis, né? Era tentar dizer, olha, o processo eleitoral encerrou aqui, não vai ter, assim, o presidente vai assumir, não tem chance de ter um golpe, vamos seguir nossa vida. Então, essa antecipação seria um pouco nesse sentido. Para fins de cumprimento da legislação, ela não tem nenhum impacto. Inclusive sobre essa questão dessa insistência de querer, por exemplo, questionar as eleições do nosso Brasil, né? Se criam narrativas toda semana. Antes eram as urnas que não funcionavam, né? Que não transmitia, digamos assim, credibilidade, transparência. Agora querem culpar o Twitter, né? Como é que você vê essa questão? Você vê algum risco realmente de termos uma eleição suspensa, um golpe no Brasil, ou está totalmente descartado isso? Eu vejo, Marcos, uma formação de uma grande rede de desinformação. Inclusive tem estudo técnico que foi recentemente divulgado por profissionais gabaritados, de que existe no Brasil uma rede com 84 perfis em redes sociais, né, com vistas a disseminar desinformação na rede. O que seria desinformação? Informação falsa, inverídica, que busca utilizar as pessoas como massa de manobra para narrativas, né, que confundem as pessoas. Então eu penso que tudo isso é narrativa. É igual a história da vacina, Marcos. Quando na nossa vida a gente questionou vacina? Quando na nossa vida a gente questionou efeito de vacina? Quando na nossa vida a gente quis saber de marca de vacina? A vida toda foi um consenso, nunca ninguém questionou que era bom vacinar as crianças. O Brasil tinha orgulho de ser o país que mais vacinava no mundo, de ser o país com a melhor campanha de vacinação do mundo, né? A gente sabia, Marcos, que era normal ter efeito de vacina, ter febre, ter eventualmente uma infecção, ter vômito, enfim. A gente nunca chegou num posto de saúde para dizer assim, qual é a marca dessa vacina que vai dar pro meu filho? Você sabia que era uma vacina para sarampo, para poliomielite, para sei lá o que, mas você não se importava. Aí depois das narrativas criadas todas, é o que? As doenças que estavam erradicadas voltando por falta de vacinação, é o povo só querendo se vacinar com base em marca de vacina que ninguém nunca quis fazer, é as pessoas não se vacinando com medo de reação, tudo inverídico, tudo fora da realidade. É o que está acontecendo agora com as urnas. Nós sempre tivemos orgulho das nossas urnas eletrônicas, elas sempre foram confiáveis. Nossos candidatos, desde vereadores, prefeitos, até presidente da República, inclusive que hoje questiona se elegeu com as urnas, vem sendo eleitos há muitas décadas por essas urnas. Não isso é ruim para a democracia. Engraçado que não há questionamento da eleição, né, Marcos? Por exemplo, é incongruente nessas eleições especificamente, foi até o que Alexandre de Moraes pontuou, o PL questionar só o segundo turno, com história de que urna mais antiga, isso e aquilo, mas não questionar o primeiro, onde o PL elegeu a maior bancada do Senado, a maior bancada da Câmara dos Deputados, o presidente da República elegeu seu maior aliado, governador do maior estado e da maior economia do país. Aqui no Rio Grande do Norte elegeu o senador dele, num estado reconhecidamente com maioria de esquerda. Então é interessante que as urnas não são questionáveis nessas condições. A gente vê hoje, Augusto, um processo de destruição da imagem do Alexandre de Moraes muito grande no nosso Brasil, né? Qual a opinião de um jurista como você da posição dele com relação às eleições do nosso Brasil? Eu penso que, Marcos, cada iniciativa ela precisa ser analisada à luz do tempo onde ela está sendo praticada. Se nós estivéssemos num tempo normal,
nós poderíamos avaliar eventuais iniciativas de Alexandre um tanto quanto excedentes da normalidade. No entanto, eu não considero que a gente viva tempos normais. Nós estamos vendo aí as urnas sendo questionadas, as instituições sendo questionadas, as pessoas em frente de quartéis, né, na teoria ridícula de defender golpe de Estado, num país que viveu mais de 2 décadas uma ditadura militar que matava o povo, que coibia manifestação, que caçou direito político, que caçou liberdade, e as pessoas aí defendendo isso de cara limpa. Então perceba, nós não vivemos tempos normais. E aí, para tempos, né, de exceção, é necessário também que a gente tenha atitudes judiciais, atitudes das instituições que correspondam a essas demandas. E aí, nesse sentido, eu verifico que as atitudes que têm sido adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo pelo seu presidente, elas estão em consonância com as exigências do tempo. Embora a gente possa questionar uma ou outra questão técnica, né, no plano geral, na grande soma das atuações da Justiça Eleitoral, nós não temos o que dizer que o tribunal, por exemplo, é parcial, que o tribunal beneficiou XYZ. Não, o tribunal continua sendo imparcial, o tribunal continua sendo legítimo, o tribunal continua sendo capaz de conduzir as eleições brasileiras como sempre foi. Augusto, se a gente pudesse falar de prazos, de questionamento, nós temos aí, como citamos aqui anteriormente, 3 casos: Terezinha Maia, o Lagartixa e o próprio Fernando Mineiro, né? Mineiro que reativa na carreira política dele um pesadelo vivido nas últimas eleições, enfim, que ele questionou junto com o Beto Rosado, quem poderia entrar, quem... Enfim, não conseguiu. Mas fazendo um estudo de caso, antes da gente falar dessas 3 situações, a candidatura questionada, e evidentemente que a pessoa vai se defender o quanto pode, estando diplomado e quem sabe até empossado, há um prazo para que cesse uma ação dessa natureza? E pegando esse gancho aí da pergunta do Alexandre, vamos falar de caso por caso? Sim. Começar pelo Lagartixa, então? Pronto. Em regra, Alexandre, respondendo sua pergunta, não existe um prazo máximo. Nós temos algumas ações eleitorais que elas podem questionar problemas com os candidatos. Por exemplo, uma primeira ação seria a ação de impugnação de registro de candidatura. Então, o candidato pediu o registro de candidatura, é divulgado um edital e se verificou que ele não tem algum requisito para ser candidato, e aí o Ministério Público ou algum partido ou algum candidato impugna aquele pedido de registro. Sim. Aí se discute o registro. Depois, já nas eleições, com vistas a afastar eventuais abusos de poder durante as eleições, práticas indevidas, né, nós temos a AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que aí, se configurado aquele abuso, o candidato pode ser cassado, pode ficar inelegível por 8 anos. A AIGE, o prazo de propositura da AIGE vai até a diplomação. Depois da diplomação, e até 15 dias, nós temos a AIME, que é a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que também visa coibir abusos eleitorais. E assim por diante. Nós temos diversas ações eleitorais, né, mas não há um prazo. Em regra, não há um prazo. Mesmo depois que você assume diploma, toma posse, pode o mandato ficar sendo questionado na justiça. Porque assim, na justiça comum nós temos aquelas situações em que, se o cidadão não recorre ao judiciário em determinado prazo, cessa aquele direito. No eleitoral não é bem assim. É o mesmo caso, você tem um prazo. Por exemplo, a impugnação do registro de candidatura, você tem até 3 dias depois da publicação do edital com a lista dos nomes que pediram registro. Se não entrar naqueles 3 dias, no direito a gente diz que precluiu. Perfeito. É o que? Você perdeu o direito de questionar. A AIGE, que eu falei agorinha, você tem até a data da diplomação. Se você não fizer aquilo naquele prazo, você perde o direito de questionar. A AIME, até 15 dias depois da diplomação. Se você não fizer aquilo naquele prazo, você perde o direito de questionar. Agora, uma vez questionado, a gente não tem prazo para encerrar. Entendeu? Okay. Desses 3 casos, do Lagartixa, da Terezinha Maia e do Mineiro, qual a situação mais delicada? Eu acho que a situação mais delicada é de Wendel Lagartixa, Marcos. Primeiro, eu quero dizer aqui que a gente vai fazer uma análise meramente jurídica, né? Eu não vou fazer aqui uma análise política da situação de cada um, não cabe a gente fazer isso. É uma análise essencialmente jurídica. O Wendel Cortez, o Wendel Lagartixa, ele foi eleito deputado estadual do Rio Grande do Norte com a maior votação para deputado estadual da história do Rio Grande do Norte, mais de 88 mil votos, né? E aí, o que é que está sendo questionado? O processo contra o Wendel, ele foi impetrado, né? Ele foi ingressado pelo Ministério Público Eleitoral.
E o Ministério Público Eleitoral questiona justamente a impossibilidade de o Wendel registrar a candidatura. Veja bem, Marcos, para quem está nos acompanhando entender. Para você dizer assim, você diz assim, eu quero ser candidato. Eu vou ser candidato. Você pede um registro na Justiça Eleitoral. É como se você tivesse que ir no cartório registrar seu filho. Você não vai no cartório e pede o registro de nascimento do seu filho. Então você vai na Justiça Eleitoral e pede o registro da sua candidatura. Para você registrar essa candidatura, você precisa preencher algumas condições, que a gente chama de condições de elegibilidade. E precisa comprovar que não preenche outras condições, que são as causas de inelegibilidade. Entre essas condições de elegibilidade, por exemplo, estão o quê? Você é eleitor, você é filiado a um partido, você tem a idade mínima para assumir aquele cargo, você é brasileiro, enfim, são condições positivas que você precisa preencher para poder ser candidato. No caso das causas de inelegibilidade, são condições negativas, você não pode preencher. Por exemplo, analfabeto, você não pode ser analfabeto. Se você for analfabeto, você não pode ser candidato. Condenado de forma criminal por crime hediondo. Condenado pela prática de crime hediondo. Por exemplo, se você tiver uma condenação por crime hediondo, você preencher uma causa de inelegibilidade. Então você não pode ser candidato. São questões técnicas, mas eu imagino que as pessoas estão compreendendo. Tem requisitos que você precisa, né, cumprir para poder ser candidato. Pois bem, no caso de Wendel, ele ingressou com um pedido de registro de candidatura. O Ministério Público Eleitoral questionou esse pedido de registro. Teve um primeiro julgamento no TRE, que é um julgamento em primeira instância. Como ele era candidato a deputado estadual, o julgamento se dava no Tribunal Regional Eleitoral, lá em Natal. O TRE entendeu que ele podia ser candidato e deferiu o registro de candidatura dele, isso durante a eleição. Sendo que um processo judicial eleitoral também, ele sempre é passível de recurso, até chegar na última instância. Então o TRE deferiu, aprovou o registro dele, mas o Ministério Público Eleitoral recorreu. Disse, não, eu não concordo com essa decisão, né, da Justiça Eleitoral, e eu quero recorrer porque ele não tem condições de ser candidato. E recorreu para o TSE. Teve a eleição, o Wendel foi eleito, né, disputou a eleição com registro deferido, porém com recurso pendente, o recurso do Ministério Público para o TSE. Qual é a discussão de Wendel? Mas eu vou dizer aqui de uma forma bem didática, Alexandre, para quem está em casa entender. O Wendel foi condenado em 2019 pela prática de um crime. Qual foi o crime que ele foi condenado? Posse de arma e munição de uso restrito. Decora essa palavra, Marcos, restrito. Então, posse de arma e munição de uso restrito. Ele foi condenado por esse crime. Na época em que ele foi condenado, esse crime era um crime hediondo. Para quem está em casa entender, o que são crimes hediondos? São crimes que a lei considera que são mais graves, né? E por isso eles têm que ter uma punição mais ampla. E aí nós temos no Brasil uma lei de inelegibilidades, que inclusive ela foi modificada pela lei da ficha limpa. E uma das causas de inelegibilidade, ou seja, você não pode ser candidato se preencher, é justamente, Marcos, uma condenação criminal por crime hediondo. Você tem uma condenação, ela precisa ou ser transitada em julgado, ou seja, não ter mais recurso pendente, ou ter sido proferida por um órgão colegiado. Que é o caso de Wendel? No caso dele, já estava transitado em julgado. Então, quer dizer, ele tinha sido condenado, com condenação transitada em julgado, por um crime considerado hediondo. Pela lei de inelegibilidade, ele estava inelegível. Se ele está inelegível, ele está com os direitos políticos suspensos e, portanto, não pode ser candidato. Só que aí, o que aconteceu no caso dele? 2 anos depois da condenação dele, a lei mudou. O que era antes considerado posse de arma ou munição de uso restrito, a lei mudou para posse de arma ou munição de uso proibido. Ou seja, a nomenclatura mudou de restrito para proibido. Mas o que é que muda no crime que ele cometeu? E aí o que foi que aconteceu? Essa prática criminosa deixou de ser hedionda. A lei desqualificou, né, tirou essa qualificando, digamos assim, de hedionda. Deixou de ser então grave. Deixou de ser um crime hediondo, um crime assim de uma gravidade maior do que os outros, digamos assim, para quem está em casa entender, né?
E aí, Marcos, o que é que acontece? Nós temos uma regra na Constituição que diz o seguinte, que a lei penal, ela retroage para beneficiar o réu. O que é retroagir? É voltar atrás. Então, se a lei penal mudou, a gente volta atrás para beneficiar o réu, que foi o caso dele. Quando ele foi condenado e transitou em julgado, o crime era hediondo. Depois o crime mudou e deixou de ser hediondo. Então, pela regra da Constituição, a lei penal ela retroagiria, ou seja, voltaria atrás para dizer, Wendel, nós vamos extinguir sua condenação porque isso aqui deixou de ser, então, crime. A situação de Wendel não é tão difícil assim. Não, mas perceba a nuance. Então, a lei penal retroagiu e a punibilidade de Wendel foi extinta. Por quê? Porque aquilo ali, a prática dele... posse de arma ou munição de uso restrito deixou de ser crime, mais do que isso, deixou de ser crime hediondo. Então foi extinta a punibilidade dele, é como se aquela condenação tivesse caído. Sendo, Marcos, que olha a nuance, é aí onde vem o problema de Wendel. Eu espero que quem esteja em casa esteja acompanhando, porque são muitas questões técnicas ao mesmo tempo. A lei retroage para beneficiar o réu para fins penais. E essa é a discussão que está se travando no Tribunal Superior Eleitoral e que o Ministério Público Eleitoral argumenta sobre o Wendel. A condenação penal, ela não gera efeitos só penais. Ela gera outros efeitos também, entre os quais efeitos cíveis. E quando a gente está falando de eleição e, portanto, de inelegibilidade, a gente não está falando, Alexandre, de direito penal. Sim. A gente está falando da área civil, eleitoral. E, portanto, os efeitos que uma condenação criminal gera sobre a área civil, ela não é alcançada pela retroação da lei penal. Se a lei penal retroage, ou seja, volta atrás para fins penais, ela não volta atrás na seara civil, que seria o eleitoral. Então, por exemplo, uma das consequências da condenação penal de Wendel foi o quê? Foi a declaração de inelegibilidade dele. Ele estaria com os direitos políticos suspensos, não poderia ser candidato. Essa inelegibilidade, de acordo com o Ministério Público Eleitoral e o que entendeu o ministro Ricardo Lewandowski, ela não se modifica por causa da retroação da lei penal. Então essa é a questão dele, que de fato, a meu ver, faz muito sentido. Você teve uma condenação criminal, você teve efeitos cíveis dessa condenação criminal, a condenação criminal caiu, ok, então os efeitos penais dela foram revogados, digamos assim, mas os efeitos nas outras searas, eles persistiram. E é essa a discussão de Wendel. Então, resumindo a história toda, se o Tribunal Superior Eleitoral disser que os efeitos cíveis remanescem, que foi o que o relator ministro Ricardo Lewandowski entendeu, então o Wendel vai ser cassado. Se ele já tivesse sido diplomado, o diploma vai ser considerado sem efeito, nulo, nunca teve efeito jurídico, enfim. E se o tribunal entender que a retroação da lei penal ela vale também para fins cíveis, então ele não estaria inelegível, ele poderia ser candidato e vai ser considerado eleito, assim, perfeitamente, sem nenhum problema. Então essa é a questão dele. O tribunal tinha pautado, eu acho que há 2 semanas, tirou de pauta, isso ainda vai ser julgado. E aí tem uma outra nuance nesse caso de Wendel, Marcos, que é o quê? A lei eleitoral, Alexandre, diz o quê? Se você disputou a eleição com sua candidatura indeferida, então seu registro estava indeferido na data do pleito, na data da votação. Então seus votos não são válidos, eles são nulos. Se eles são nulos, eles não vão contar para ninguém do seu partido. Agora, se você disputou a eleição, na data da eleição, o seu registro estava deferido, os seus votos são válidos. Se sua candidatura for cassada posteriormente, tudo bem, você vai ser cassado, mas os votos vão contar para a sua legenda, para o seu partido. Na data da eleição, perceba, olha a nuance, o Wendel estava com o registro deferido pelo TRE. Isso quer dizer que os votos dele não são nulos, os votos dele são válidos. E se ele for cassado, os votos vão ser transferidos deles para a legenda, ou seja, para o PL. Então, em regra, o PL colocaria um deputado estadual. Mas olha aí a outra nuance. Para um outro candidato a deputado estadual assumir, nesse caso dele, ele foi eleito pela cota partidária, pelo quociente partidário, eu não vou explicar agora o que é, senão é embaralhamento do povo.
ele foi eleito pelo quociente partidário. Por suplente dele assumir, o suplente dele precisaria ter, Marcos, pelo menos 10%, a votação ter sido pelo menos 10% a votação do quociente partidário, que daria, em resumo, aqui no Rio Grande do Norte, hoje 7 mil e poucos votos. Sendo que os suplentes do PL só tiraram de 2 mil e poucos votos para baixo. Ou seja, Então quem seria beneficiado? nenhum suplente do PL pode assumir. Se tivesse suplente com 7 mil e poucos votos para frente, poderia. Como não tem nenhum suplente, aí você faz uma redistribuição das vagas. Tira uma vaga do PL e joga pro bolo dos outros partidos. Nesse cálculo eleitoral, quem ganharia a vaga, no caso de uma cassação de Wendel, é o atual deputado... O Baldo. O Baldo do PSDB. É quem ganharia essa vaga. Mas olha como o caso é cheio de nuances. Às vezes as pessoas comentam nas redes sociais sem conhecimento técnico da história, mas nós temos diversas nuances técnicas dentro de um processo que as pessoas não conhecem e que estão sendo avaliadas. Para pularmos para outro caso, mas pela sua experiência, tem uma opinião pessoal, porém embasada pelo seu conhecimento jurídico. O Wendel assume ou não? Eu acho, não, ele vai ser diplomado, eu acredito que ele vai ser diplomado e acredito que ele assume o mandato, mas eu acredito que ele vai ser cassado. Terezinha Maia, como é que está a situação dela? A situação, veja bem, Márcio, quando a gente fala a situação de Terezinha e de Mineiro também, que a gente vai falar rapidamente, é outra situação. Não tem nada a ver com registro de candidatura, não tem nada a ver com cumprimento de requisito para ser candidato. É uma inconsistência na prestação de contas. Todo candidato a qualquer cargo no Brasil, ele precisa prestar contas da sua campanha. Se ele não tiver gasto, Marcos, 1 centavo, ele ainda assim precisa prestar contas dizendo que não gastou 1 centavo. Essa prestação de contas, dela pode derivar quatro posições. Quais são? Ela pode ser aprovada, então tá tudo ok, tá tudo perfeito, segue o jogo, não tem nenhum problema aqui. Os números estão todos bons. Ela pode ser aprovada com ressalvas, então que a gente verificou alguns probleminhas técnicos, né, alguns erros materiais, mas que não comprometem a regularidade das contas. Então ela é aprovada com ressalvas, segue o jogo também. Ela pode ser declarada não prestada, e isso acontece mais do que a gente imagina. O candidato simplesmente não prestou contas. E aí, se ele não prestou contas, ele fica inelegível, Marcos, pelo menos pelo prazo do mandato que ele vai cumprir. Se o mandato for de 4 anos, ele fica inelegível por 4 anos e até ele prestar aquela conta. E as contas podem ser desaprovadas, que é o que? Olha, foram detectadas inconsistências, irregularidades, nós tivemos problemas aqui, isso não está de acordo com a lei, a gente vai desaprovar essas contas. Então, pronto. O que está acontecendo com Terezinha neste momento e também com Fernando Mineiro é que as contas de campanha deles estão sendo desaprovadas. Eu quero dizer aqui às pessoas que a gente não está falando, é importante destacar isso porque hoje se deturpa muito as informações, Marcos. A gente não está falando aqui de corrupção, a gente não está falando de roubo, a gente não está falando de problema de ordem pessoal. Pelo contrário, são questões técnicas para você que está em casa. É como se você fosse declarar seu imposto de renda e você, suponha, você esqueceu de declarar um bem. Aquele bem é seu, você não roubou de ninguém, você não está sendo desonesto, você esqueceu de colocar o bem, tá? Inconsistência na prestação. Você, por exemplo, esqueceu de colocar um filho como dependente no imposto de renda. Então é inconsistência. Então é disso que a gente está tratando. Pelo amor de Deus, a gente não está tratando de corrupção, não. Está tratando de inconsistência na prestação de contas. É importante dizer isso para as pessoas entenderem. São questões técnicas. Então, no caso de Terezinha e no caso de Fernando Mineiro, as contas deles estão sendo, neste momento, elas estão com parecer de desaprovação pela equipe técnica do TRE. A prestação de contas, ela gera um processo no tribunal. Esse processo, o candidato presta conta tudinho. Olha, eu gastei tanto, eu recebi tanto, as pessoas com que eu gastei foi isso, eu gastei... E cada item que você gasta tem um limite de gasto, né? E aí, depois, essas contas vão ser avaliadas por uma equipe técnica do TRE, formada por auditores, por contadores, por advogados, pessoas muito técnicas e competentes, e eles dão um parecer. Na de Terezinha, essa equipe técnica deu um parecer dizendo que desaprova.
Agora, esse resultado vai para o Ministério Público Eleitoral, para o Ministério Público dizer se concorda ou se não concorda, e depois vai para o tribunal proferir o acórdão, que é o quê? Julgar, se desaprova. Então, nesse momento, as contas delas ainda não estão desaprovadas, mas há um parecer técnico do TRE pela desaprovação. E quais seriam as inconsistências do caso de Terezinha? Vou listar algumas. Por exemplo, nós temos um limite de gastos eleitorais, Marcos, de 20% para a contratação de veículos. Então, você não pode, Alexandre, gastar mais de 20% dos seus gastos eleitorais contratando veículos. E o tribunal verificou nessa análise que Terezinha teria utilizado quase 30% dos seus recursos contratando veículos, ou seja, ela estourou o limite em quase 10% para esse gasto. Depois eles corrigiram a prestação de contas e disse o que? Olha, teve esses carros aqui que a gente contratou, mas a gente não contratou carro, a gente contratou som para mobilização. E os sons estavam em cima de um carro, mas era som, não era carro. O tribunal acatou, ok? Mas ainda assim o tribunal considerou que o gasto dela com o carro ultrapassou o limite de 20% em 0,45%. Ou seja, menos de 1%, né, ela teria ultrapassado, mas ultrapassou. Né? Então, essa seria uma irregularidade. Outra irregularidade que o tribunal constatou, Marcos. O tribunal constatou que teriam sido debitados valores das contas de campanha dela, né? Ou seja, esses valores foram transferidos para alguma outra conta e não está essa prestação de contas, né? Esses valores foram para quem? Foram de que? Isso não está na prestação de contas. O que a defesa dela argumenta é que foram valores recebidos, assim, alguém transferiu de forma enganado, né? E eles voltaram os valores para aquela pessoa que transferiu porque foi um equívoco. Né? Então eles argumentam isso. Tem outras questões também, por exemplo, pessoas que foram contratadas, mas não há na prestação de contas a comprovação da despesa com aquelas contratações. Então, pronto. Essa é a questão de Terezinha. São questões muito técnicas na prestação de contas delas e que nesse momento tem que parecer pela desaprovação. Não significa que vai ser desaprovada. Pode ser desaprovada e pode ser aprovada. Vai depender do tribunal, né? Sobre o caso de Terezinha, quais as consequências podem vir de uma eventual desaprovação? Veja bem, é importante a gente destacar que a desaprovação de contas ela pode gerar até a cassação de um mandato. Por que, Alexandre? Porque quando o tribunal verifica que há uma inconsistência na prestação de contas, lembra da história que eu disse que depois da diplomação, o Ministério Público, outro candidato, o partido político, tem até 15 dias para entrar com uma ação chamada AIME, que coloca, por exemplo, abusos de poder econômico. Então, quando você gera, Marcos, inconsistências na prestação de contas, pode haver aí um abuso de poder econômico e pode se ingressar com a AIME e o mandato ser cassado. Foi o caso do ex-deputado Sandro Pimentel. Ele teve inconsistências na prestação de contas dele e depois ele foi cassado. O mandato dele foi cassado. Mas só que o caso de Sandro era diferente. Sandro recebeu 80% dos recursos de sua campanha de forma indevida, de forma em desacordo com o que a legislação previa. Então era um percentual muito alto. No caso de Terezinha, né? Pode haver uma eventual cassação de mandato? Pode. Né? Pode haver determinação de devolução de dinheiro à União, de recursos de fundos, se tiver sido recebido? Pode. Pode haver uma suspensão de pagamento de fundo ao partido? Pode. Pode haver alguma responsabilização pessoal? Pode. Augusto, você acredita que isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque o percentual de possível desacordo na prestação de contas muito pequeno, né? de Terezinha, mas é muito baixo. Então não acredito que isso vai configurar um abuso de poder econômico. Ela vai ser diplomada, isso é um fato. Ela vai tomar posse, é outro fato. E acredito, né, pelo que eu olhei no processo, pelo que eu analisei, que Terezinha não vai enfrentar problemas com a prestação de contas. Augusto, o nosso tempo estourou, mas de forma bem resumida. Com relação ao Mineiro, né?
é muito semelhante a Terezinha Maia ou não? Não, eu entendo que a situação de Mineiro é um pouco mais delicada. Eu não estou dizendo que ele vai ser cassado, viu, Marcos? Pelo amor de Deus, as pessoas não entendam assim, mas a situação dele é um pouco mais delicada. No caso dele, tem notas que foram prestadas contas, que essas notas não estão no sistema de tributação dos municípios onde foram emitidas. Tem diversas despesas com pessoal, né, que não há comprovação efetiva dessas despesas. Tem recurso recebido pela cota de negro e pardo, né, que foram transferidas para candidatos brancos, e aí teria que se comprovar um benefício para a campanha do candidato e não foram comprovados. Então, neste momento, a situação de Mineiro é um pouco mais séria do que a de Terezinha, porque ao parecer pela reprovação, nesse parecer existe a determinação que ele devolva mais de R$70 mil aos cofres da União, que teriam sido gastados de forma irregular. E no caso de Mineiro, já há um parecer do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação. Se o próprio Ministério Público já opinou lá pela desaprovação, isso me leva a crer, Marcos, que o próprio Ministério Público vai ingressar com essa ação, essa AM, questionando um abuso de poder econômico, e dessa ação, né, como efeito dessa ação, pode advir a cassação do mandato. Então, assim, a situação de Terezinha, eu entendo que ela não vai enfrentar maiores problemas. A situação de Mineiro, eu entendo que ele pode enfrentar maiores problemas. É uma situação mais delicada. E no caso do Mineiro, quem assumiria o mandato numa eventual cassação dele? Aí são as nuances da eleição. Mineiro, ele foi eleito pela média, não foi eleito pelo quociente partidário. A média é o que o povo chama popularmente de sobra. Então, para assumir, o suplente, para assumir uma vaga da média, da sobra, o suplente tem que ter tido pelo menos 20% do quociente eleitoral, que hoje no Rio Grande do Norte, esses 20% daria 40 e poucos mil votos. Marcos, só um detalhe, se for para o suplente assumir temporariamente, suponha, Mineiro tirou uma licença de saúde, Mineiro vai assumir um cargo e se afasta da Câmara, então não se exige esses 20%, então o suplente do PT pode assumir normalmente. Agora, se for para assumir em definitivo, precisa que eles tenham cumprido essa nota de corte, que no caso da sobra é 20% do quociente, vai dar os 40 e poucos mil votos. Sendo que os suplentes do PT, nenhum tirou essa votação. Quem tirou mais foi Samanda, para deputado federal, foi 30 e poucos mil votos. Então, hoje, por exemplo, se o mandato de Mineiro for cassado, não assume deputado do PT, porque o PT não tem suplente com nota de corte para assumir. Aí vai se jogar essa vaga de Mineiro pro bolo, para fazer uma redistribuição do cálculo, para levar essa vaga dele para outro partido. Eu não fiz a conta, mas, assim, a princípio me leva a crer que essa vaga de Mineiro, ela pode ir ou para Garibaldi ou para Kelps, né? A gente vai ter que avaliar, fazer a conta, botar os pingos nos i para ver, mas pode ir para um ou para outro se ele for cassado. Augusto, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Marcos, eu que agradeço, desculpa por ter extrapolado o tempo, mas mas deu realmente são panorama muitas questões técnicas, né? Eu espero que as pessoas tenham entendido, a gente tentou ser didático, mas é isso, a mensagem que fica é que as eleições, elas não são definidas somente pelo voto, elas são definidas por muitas nuances externamente ao voto, prestação de contas, jurídico, defesa em processos, né? Então, desde as coisas menos complexas até as mais complexas, é importante que os candidatos tenham um forte aparato, né, a favor deles, Marcos, para que eles não enfrentem problemas depois. A diplomação vai acontecer agora, a gente vai ter o fim do processo eleitoral, mas diferentemente, Alexandre, do jogo de futebol, né, que o Brasil joga hoje, vai ganhar de 4-0, né? O jogo não termina quando acaba, então esses mandatos continuarão provavelmente sendo questionados. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a todos. Um forte abraço. 8h23, nós estamos